Mais uma videoaula da nossa playlist de estrutura atômica para poetas. Agora eu preciso falar sobre o comportamento ondulatório da matéria. Mas antes de falar do comportamento ondulatório da matéria, eu tenho que mencionar o comportamento, digamos assim, de partícula por parte da luz. Como é que é isso? Vamos lembrar do efeito fotoelétrico, né? Explicado por Einstein em 1905. Foi tema de uma aula anterior. Bom, Einstein inicialmente presumiu que os fótons tinham massa zero, o que os tornava um tipo peculiar de partícula. Bom, em 1905 ele publicou sua teoria da relatividade especial, que relacionava energia e massa de acordo com essa equação aqui. Energia igual mc ao quadrado. Então a energia seria isso aqui. Vamos por aqui a energia um pouquinho mais longe, né? Mas você pode pensar também na energia agora com a equação de Max Planck, H ni. Aqui para a luz, né, pensando a luz como onda. H ni você pode substituir por Hc sobre lambda, né? Porque c, velocidade da luz, é lambda ni. Bom, em resumo, você pode melhorar essa expressãozinha aqui e de acordo com a teoria do Einstein, então, um fóton de comprimento de onda lambda e frequência ni tem uma massa diferente de zero. Você pode calcular a massa trabalhando essa equação aqui. Então, a massa seria o quê? Seria energia sobre c ao quadrado. Então, se você pegar, se você não quer ver essa, acha complicado esse conjunto de equações aqui, então vamos apagar para facilitar a sua vida e vamos botar lá só a equação do Einstein lá da teoria da relatividade especial. Energia igual mc ao quadrado. Então eu rearranjei a equação do Einstein e aqui está a massa. Só que eu posso agora fazer referência ao Max Planck, né? Então energia é igual a h ni, que é igual a hc sobre lambda. Então substituindo aqui, a massa fica h ni sobre c ao quadrado. E, finalizando, h sobre lambda c. Então, quanto menor o comprimento de onda da radiação, obviamente maior seria essa massa. Então, aqui a luz, né? A luz é onda, nós temos a luz como onda, né? Mas se você for explicar, por exemplo, a interação da luz com a matéria, em situações como no efeito fotoelétrico, então você pode pensar na luz, nos fótons, como partículas com massa diferente de zero. Ou seja, a luz, que sempre foi considerada como uma onda, também tem propriedades típicas de partículas. Uma condição conhecida como dualidade onda-partícula. Dependendo das condições, a luz pode ser vista como uma onda ou como uma partícula. Em 1922, o físico americano Arthur Compton relatou os resultados experimentais envolvendo a colisão de raios X e elétrons, que sustentaram a natureza de partícula da luz. Então você vê que interessante. Einstein propôs que a luz poderia ser interpretada também como partículas. E aí o Compton, em 1922, observou experimentalmente que de fato a luz pode se comportar com partícula. Ele observou isso em experimentos de colisão de raios X com elétrons. Então Compton ganhou o Prêmio Nobel de Física por esse motivo. Efeito Compton. Então, só por curiosidade, né? Compton, cientista americano, ele, quando mais jovem, ganhou nem tão mais jovem, acho que foi em 1919, ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar fora dos Estados Unidos. E ele escolheu a Universidade de Cambridge, justamente no laboratório de Cavendish, o laboratório que J.J. Thomson trabalhou, por exemplo. Lá ele trabalhou com G.P. Thomson, filho do J.J. Thomson. Você vê, o J.J. Thomson descobriu o elétron, né, tratou o elétron como partícula, e o G.P. Thomson, mais tarde, fez experimentos que evidenciaram o elétron com comportamento ondulatório. Mas o comportamento ondulatório é o tema aqui da próxima página. Bom, continuando então, né?
Por volta da mesma época do trabalho de Compton, um jovem estudante francês de física, Louis de Broglie, começou a se perguntar se o universo, se o inverso seria verdadeiro, ou seja, se os fótons, que são ondas, podem ser considerados como partículas, então elétrons, que são partículas, poderiam ser considerados como ondas. Até onde eu sei, a tese dele teve 30 páginas, foi enviada para o Albert Einstein, e Albert Einstein assinou embaixo. Achou interessante. De fato, se a luz, que é onda, se os fótons, que é onda, pode ter comportamento corpuscular, comportamento de partícula, então o elétron, ou os elétrons, que são partículas e têm massa, poderiam ter comportamento ondulatório. Então vamos pegar aqui duas equações. Essa equação aqui do Einstein, né? E igual mc quadrado, e essa equação aqui do Max Planck, HI, ou HC sobre lambda. Eu vou igualar as duas equações. Então teria assim, mc quadrado igual HC sobre lambda. O C, aqui, eu vou simplificar com esse 2, tá certo? Então, e vou também substituir, trocar a velocidade da luz por V. Porque os elétrons não necessariamente vão estar na velocidade da luz. Na verdade, não estarão na velocidade da luz. Então, a equação fica H sobre, deixa eu ver aqui, massa vezes velocidade. Então, aqui, com essa equação, você calcula o comprimento de onda de uma partícula. Ou se você quiser colocar de uma maneira um pouquinho diferente, você pode, considerando que massa vezes velocidade é o momento linear, né? Então eu vou arranjar espaço aqui, né? Arranjar espaço para colocar a equação de uma maneira um pouquinho diferente. Então você pode pensar assim que lambda igual H sobre P, onde P é o momento linear, joia? Então, esse H é a constante Planck, M é a massa da partícula, V é a velocidade. Então, a ideia revolucionária aí do de Broglie foi rapidamente confirmada pelos físicos americanos Clint Davison e Lester Germer, que mostraram que feixes de elétrons, considerados como partículas, foram difratados. Difração é um fenômeno típico de onda, foram difratados por um cristal de cloreto de sódio da mesma maneira que os raios X, que eram considerados ondas. Então isso provou experimentalmente que os elétrons exibem propriedades de ondas. Então, pelo seu trabalho, o de Broglie recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1929. Bom, se as partículas exibem propriedades ondulatórias, por que ninguém as observou antes? Essa é uma pergunta que provavelmente será respondida aqui quando nós resolvermos esses exercícios, e é isso que nós vamos fazer agora. Então vamos resolver esse item B aqui, ó. Calcule o comprimento de onda de uma bola de beisebol de massa 149 gramas e velocidade 100 milhas por hora. Então, primeiramente, a massa nós vamos usar em quilogramas, né? Porque nós trabalhamos com unidade sistema internacional, quilograma. A velocidade, convertendo milha por hora, isso daqui dá mais ou menos 161 km por hora. Só que nós precisamos da velocidade em unidades do sistema internacional. Lá no ensino médio, vocês aprenderam como converter km por hora para metros por segundo. Convertendo aqui, a velocidade fica, suponho que vocês fizeram o ensino médio, né? 44,69 metros por segundo. Então, eu tenho a velocidade, eu tenho a minha constante de Planck, que é 6,626 vezes 10 a menos 34 Joule. Então, lá, o comprimento de onda fica H sobre mv, ou seja, 6,626
626 vezes 10 a menos 34 joule sobre a massa 0,149 quilograma e a velocidade 44,69 metros. Opa, o metro aqui tem uma perninha a mais, né? Metro com muitas pernas. Acho que agora tá mais ou menos. Metro por segundo. Então, fazendo a conta, você vai fazer a conta, obviamente, com uma calculadora, né? Vamos pegar a nossa calculadora. Primeiramente, você tem que lembrar daquele botão mágico, né? O ON. Uau, olha o ON aqui. Detalhe, ó. Olha o pontinho aqui, tá vendo o pontinho? Ela está com um padrão decimal ponto. Separador decimal, né? Nós queremos vírgula, né? Então, vou mudar aqui, apertar várias vezes a tecla Mode até aparecer Display, né? Vou apertar 1, vou para a direita até achar vírgula, coma, 2 aqui aperto, né? Pronto. Então, como é que eu coloco aqui a constante de Planck? Então, tenho lá 6.626 exp, menuzinho, 34, igual, né? Vou dividir isso vou abrir parênteses aqui, porque é melhor abrir parênteses para não causar confusão, e todo parênteses aberto deve ser fechado. Então, ponto 149 vezes 44, opa, foi um 4 a mais, não foi? 44,69. Fecho aqui, vamos ver como é que ficou. Então, aqui deu mais ou menos 9,95 vezes 10 a menos 35. 9,95 vezes 10 a menos 35 metros. Então, o lambda aqui ficou muito, muito pequeno. Em outras palavras, ficou, digamos assim, caiu numa faixa não mensurável. Nada que se conhece tem essa dimensão. Não mensurável. Quer dizer que você não consegue medir o comportamento, o comprimento de onda de uma bola de beisebol a essa velocidade. Você não consegue medir o comprimento de onda associado a uma pulga, associado a um ônibus, comprimento de onda associado a uma mosca da fruta, por menor que ela seja, porque esses objetos que eu falei, mosca da fruta, bola, ônibus, pessoa, cachorro, para todos os efeitos tem comportamento corpuscular, comportamento de partícula, não onda. Por quê? Porque a massa é muito elevada. Quando a massa é muito elevada, você não tem um comportamento ondulatório. O comportamento ondulatório vai aparecer quando a massa for muito reduzida. Como, por exemplo, no caso de elétrons. A massa do elétron é muito pequena, então o elétron efetivamente vai apresentar um comportamento ondulatório. Vamos ver o caso aqui do elétron. Então, lambda igual a constante de Planck, né, 6,626 vezes 10 a menos 34 joule segundo. Aqui embaixo eu tenho que colocar a massa do elétron, 9,11 vezes 10 a menos 31 kg, coloquei em quilogramas, e a velocidade, 5,97 vezes 10 a sexta metros por segundo. Então agora nós vamos calcular aí com a nossa calculadora. Então vamos lá. Vejam que como eu tenho números um pouquinho mais complicados aqui embaixo no denominador, eu vou abrir parênteses 2 vezes para vocês entenderem. Vocês têm que saber usar a calculadora, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou escrever esse númerozão aqui de cima. Então 6,626 vezes 10, então exp a menos 34. Vou apertar o igual aqui só para ver. Legal. Aí eu vou dividir pelo produto desses dois números. Como são números que envolvem potência de 10, eu vou primeiro abrir um parênteses, depois abrir outro. Esse primeiro parênteses é para eu escrever este número. Então, 9,11 vezes 10 a menos 31. Já escrevi esse número. Vou fechar esse parênteses. Aí multiplico por, abro parênteses, 5,11
97 vezes 10 a sexta. Fecha o parênteses, duas vezes. Então, vamos ver lá quanto deu. 1,2 vezes 10, 1,22 vezes 10 a décima. 1,22 vezes 10 a décima. 1,22 vezes 10 a menos 10, né? Então, antes de eu fazer o comentário sobre o comprimento de onda, deixa eu colocar os parênteses aqui. Abrir um parênteses, abrir outro parênteses. Fechei esse parênteses que eu usei para escrever o númerozinho. Abri o parênteses só para vocês entenderem o cálculo. Isso aqui corresponde a 1,22 angstrom. Isso aqui cai na faixa de raios X. Então, o comprimento de onda aqui do elétron cai na faixa dos raios X, ou seja, é mensurável. Então, logo, o elétron efetivamente tem um comportamento de onda mensurável, que pode ser medido, diferente dos corpos macroscópicos, que o comprimento de onda é tão baixo, tão pequeno, que não pode ser medido. Bom, e o fato do elétron ter um comprimento de onda mensurável na faixa dos raios-x possibilitou avanços na tecnologia, por exemplo, o desenvolvimento do microscópio eletrônico de varredura, né? Então aqui você tem duas imagens do mesmo organismo vivo. À esquerda você tem a imagem tirada em um microscópio óptico e à direita em um microscópio eletrônico. Então o fato de o comprimento de onda ser mais curto para os elétrons resulta num poder maior de resolução do que a luz visível. Por isso você tem uma melhoria aqui na resolução da imagem, né? Dá para ver nitidamente. Por fim, eu vou falar um pouquinho sobre as ideias de de Broglie sobre ondas estacionárias. Se você não estudou ondas estacionárias no ensino médio, eu deixo para vocês aí na descrição uma videoaula que eu fiz há vários anos atrás, tratando superficialmente ondas estacionárias, né? Então, você pode pensar nas ondas estacionárias aí como efeito, digamos assim, como se diz, da interferência entre duas ondas que se propagam em direções diferentes. Esse aqui é uma animaçãozinha da Wikipedia, né? Então, deixa eu ver aqui. Você tem a onda vermelha se propagando da direita para a esquerda e a azul se propagando da esquerda para a direita. Então, é como se a onda estacionária fosse resultado desse tipo de situação. Obviamente, isso é só uma ilustração, né? Então, aqui em vermelho você tem a onda estacionária. Vamos ver se tem mais alguma figurinha, porque você não tem só ondas estacionárias unidimensionais. Você pode ter ondas estacionárias bidimensionais. Está vendo aqui o tamborzinho? Olha que bonito. Isso aqui é uma onda estacionária bidimensional. Você também pode ter onda estacionária em três dimensões. Então aqui, esse primeiro tambor aqui seria a vibração com uma determinada energia. E aqui para o mesmo tambor agora vibrando numa outra energia. Então onda estacionária é super importante para entender átomos, elétrons, né? Então vamos pensar aqui sobre as ideias de de Broglie, né, sobre esse assunto. Então de Broglie também investigou porque certas órbitas eram permitidas no modelo de Bohr do átomo de hidrogênio. Ele levantou a hipótese de que o elétron se comporta como uma onda estacionária, uma onda que não viaja no espaço. Um exemplo de onda estacionária é o movimento de uma corda de um violão. Então você tem a corda e a corda é fixa nas duas extremidades, né? Quando a corda é puxada, ela vibra em certas frequências fixas, porque a corda é presa em ambas as extremidades. Então a vibração de menor energia, o estado fundamental, então aqui você tem estado fundamental, estado fundamental. Então, no estado fundamental, o comprimento de onda é igual a 2 vezes o comprimento da corda. Então, isso aqui é o comprimento da corda. Comprimento da corda. Repare que no estado fundamental, n igual a 1, o comprimento de onda aqui é 2 vezes o comprimento da corda, porque a onda não se completa, ela se completaria aqui fora da corda, tá entendendo? Então esse é o comprimento de onda
para a corda vibrando, né, essa onda estacionária, no estado fundamental. Vibrações de alta energia, que são chamados sobretons, em inglês overtones, sobretons, são produzidas quando a corda é puxada com mais força. Então, eles têm comprimentos de onda que são dados por lambda igual a 2L sobre N. Então, por exemplo, aqui, ó, colocando o N aqui embaixo, N igual a 2, o lambda aqui vai ser igual ao comprimento da corda, para o N igual a 2. Aqui nesse outro caso, o lambda vai ser um pouco menor. Vai ser 2/3 ou 67% do comprimento da corda. Então veja que nesse N igual a 2, a onda se completa no comprimento da corda. Olha o comprimento da corda aqui. Para N igual a 3, o comprimento, a onda se completa usando 67% do comprimento da corda, né? E você tem os chamados nós, que aparecem aqui em estados de maior energia. Então, a energia vibracional da corda é quantizada e apenas certos comprimentos de onda e frequências são possíveis. Observe nessa figura que todos os sobretons têm um ou mais nós. São pontos onde a corda não se move, a amplitude da vibração é zero. Então, a amplitude da onda é zero no nó ou nódo. Então, as vibrações quantizadas e os sobretons contendo nós não são restritos a sistemas unidimensionais como cordas. Sistemas bidimensionais, como pele de tambor, também podem ter vibrações quantizadas. Então, isso é importante. Essa parte aqui é super importante, onda estacionária. Próxima aula nós vamos começar a ver o modelo quântico do átomo, né? Então, realmente, aqui você tem que ter uma noção, né? Mas antes de continuar, vou lembrar vocês o que é interferência construtiva e interferência destrutiva. Então, vou puxar aqui duas figurinhas. Acabou faltando espaço aqui, né? Vou apagar. Então, só lembrar para vocês interferência construtiva e interferência destrutiva, né? Nessa primeira figurinha aqui, as ondas estão em fase. O que é em fase? Quer dizer que os máximos e mínimos coincidem. Essa ondinha aqui com essa ondinha aqui. Imagine as ondinhas em azul claro em fase. Quando você soma as amplitudes, você tem uma onda resultante com uma amplitude maior. Então, isso aqui, essa onda resultante com amplitude maior, seria a onda resultante da interferência construtiva. Aqui embaixo você tem essas ondas azuis claras, completamente fora de fase. E aí quando você soma as amplitudes, você vai ter uma onda azul escura com amplitude menor. Por quê? Porque teve interferência destrutiva. Bom, para concluir, da mesma forma quando as pontas de uma corda estão unidas para formar um círculo, você pode ter o comprimento de onda como um múltiplo inteiro do círculo, da circunferência. Então você tem lá 2 π r, é o raio, né, da circunferência, igual n lambda. Então r é o raio do círculo. De Broglie argumentou que as órbitas permitidas do átomo de Bohr poderiam ser entendidas se o elétron se comportasse como uma onda circular. Então aqui você tem essa figura pensando no elétron do átomo de hidrogênio como onda circular. Então a onda estacionária poderia existir apenas se a circunferência do círculo fosse um múltiplo inteiro do comprimento de onda, de modo que as ondas propagadas estivessem todas em fase, portanto, aumentando as amplitudes e causando interferência construtiva. Caso contrário, as ondas propagadas estariam fora de fase, resultando em uma redução líquida da amplitude e causando interferência destrutiva. Então, a ideia de de Broglie explicou as órbitas permitidas de Bohr e níveis de energia. O nível de energia mais baixo corresponderia a n igual a 1 nessa equação aqui, né? Então essa seria a interpretação do de Broglie para o modelo de Bohr. Então para n igual a 1, o comprimento de onda
fecharia o círculo. Níveis de energia mais elevados teriam sucessivamente valores mais altos de N, com um número correspondente maior de nós. Então, aqui você tem esse desenho, né? Você tem a onda circular permanente, a interferência construtiva e interferência destrutiva. Então, em a onda circular estacionária com n igual a 5, você tem a circunferência do círculo, correspondendo exatamente a 5 comprimentos de onda, o que resulta numa interferência construtiva da onda consigo mesma quando ocorre sobreposição. No B aqui, a circunferência do círculo não é um múltiplo inteiro do comprimento de onda, então a onda não se sobrepõe exatamente a si mesma e você tem a interferência destrutiva. Então essa aqui seria uma órbita, digamos assim, proibida. Então isso aqui foi uma maneira de Broglie pensar o modelo de Bohr, né? O modelo de Bohr, de fato, ele foi abandonado 12 anos aproximadamente depois do seu lançamento em 1913, né? Porque em 1925 você já tinha lá o princípio da incerteza, né? Você já tinha o nascimento, digamos, da mecânica quântica para os átomos, né? Bom, a aula está um pouquinho longa, né? Próxima aula eu volto com o princípio da incerteza. Até lá.